que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento? Parte 8, 9 de fevereiro de 2024. 1 Coríntios 7, 10, 11, 1 Coríntios 2 e 5. Uma pessoa não deve se divorciar de seu companheiro, mas o que alguém deve fazer se já for divorciado? Apenas duas opções estão disponíveis: permanecer solteiro ou reconciliar-se com o nosso verdadeiro companheiro. E se já nos casamos novamente, isso muda o ensinamento. Não, ainda temos apenas duas opções: se formos divorciados, sem abrir exceção para o caso em que alguém se casou novamente. Se pudermos nos reconciliar com nosso companheiro legítimo, tudo bem. Caso contrário, devemos permanecer solteiros. Ficar com nosso companheiro ilegal seria fornicação, conforme mostrado nos versos 2 e 5. Nos versículos 2 e 5. B. Para ser perdoado do pecado, uma pessoa deve se arrepender. Então eles devem produzir frutos de arrependimento. Deus está disposto a perdoar aqueles que se divorciaram e se casaram novamente de forma antibíblica. Contudo, eles devem satisfazer as condições do perdão, assim como fazem outros que cometem pecados. O arrependimento é um pré-requisito para o perdão dos pecados, quer alguém esteja dentro ou fora da igreja. Atos 2:38. Arrependa-se e seja batizado para a remissão dos pecados. Lucas 24:47. O arrependimento e a remissão dos pecados devem ser pregados a todos. Marcos 16:16. 2 Pedro 3:9. Deus quer que todos se arrependam e não pereçam. Lucas 13, de 3 a 5. Atos 17:30. Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Atos 8:22. Um filho de Deus que peca deve se arrepender da maldade e orar por perdão. Mateus 21, de 28 a 32. O arrependimento envolve mudar de ideia e decidir fazer a vontade de Deus. Isso é verdade independentemente de qual seja o nosso pecado. Devemos decidir parar de roubar, mentir, matar e etc. Se estivermos cometendo adultério na forma de um relacionamento conjugal antibíblico, devemos decidir abandonar o relacionamento, inclusive abandonar a união sexual. O arrependimento exige que prossigamos e mudemos nossa conduta pecaminosa. Devemos cessar a prática do pecado e, em vez disso, praticar a justiça. Mateus 21, de 28 a 32. Depois de se arrepender, para ser aprovado, o filho tinha que fazer a vontade do pai. Provérbios 6:31, 2 Pedro 2, 20 a 22, Mateus 3, 2 a 8, Lucas 3, 8 a 14. João pregou o arrependimento e exigiu que os homens produzissem frutos dignos de arrependimento. Atos 26 e 20. Paulo também pregou que os homens deveriam se arrepender e fazer obras dignas de arrependimento. O que isso envolve? Romanos 6, de 1 a 19, 23. Leia versículo 1, 2, 11, 15. E pela graça de Deus, se pela graça de Deus nossos pecados são perdoados, no batismo, isso significa que podemos continuar a praticar o pecado? Deus não permita. O propósito da conversão é para que possamos ser libertos do pecado e nos tornarmos justos.
Devemos então praticar a justiça em vez de deixar o pecado reinar em nossas vidas. Se continuarmos a praticar o pecado, o salário do pecado é a morte. Em particular, não devemos continuar no pecado descrito nos próximos versículos de capítulo 7, versículos 2 e 3. Viver em adultério com alguém que não é o cônjuge a quem estamos vinculados. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Antes da conversão, os coríntios praticavam pecados, incluindo fornicação e adultério. Mas eles cessaram essas práticas quando foram lavados e justificados por Cristo. 2 Coríntios 6, 17, 7 e 2 Coríntios 7, 1. Não devemos ter comunhão com o pecado, mas separar-nos e purificar-nos dele, se quisermos ser filhos de Deus. Este é também o verdadeiro significado de 2 Coríntios 5, 15 a 17. Colossenses 3, 5 a 11. Vir a Cristo significa que devemos nos despojar do velho homem, deixar de praticar o pecado e nos revestir do novo homem, praticando a justiça. Uma das práticas pecaminosas que devemos abandonar é a fornicação. Continuar num relacionamento conjugal antibíblico e continuar a praticar o adultério toda vez que temos a união sexual. O arrependimento e a fidelidade a Deus exigem que cessemos esta prática. A Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que ilustram o significado de fazer obras dignas de arrependimento. Ezequiel 33, 14 a 16. Para viver e não morrer, o ímpio deve abandonar o mal, devolver o que roubou e fazer o que é certo. Amém. Tem continuação. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, hoje e sempre eternamente. Amém.